Estamos falando hoje sobre um dos males desse século, mas que diante de Deus nada é, porque Ele tudo pode fazer por mim e por você. Estamos falando sobre depressão. Pastora Flávia, que Deus te use mais uma vez. Amém, Jesus. Pastora, bom, eu queria começar lendo um versículo em Salmos 42, verso 11. Diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bom, esse Salmos é um Salmos de Corá, dos coraitas, né? De um dos levitas. E ele já traz para mim e para você a resposta da onde que nós temos que colocar a nossa confiança para a cura da depressão. Para a gente falar de depressão, eu gosto de distribuir ela em 3 temas: corpo, alma e espírito. Porque há-se muito julgamento e coisas até sem fundamento, mas biblicamente falando, a gente vai descobrir que tem o lado espiritual, tem o lado físico, mas a fonte, vamos dizer, o fator principal é a alma. A Bíblia diz: por que está tão triste, ó minha alma? Então, esse abatimento da alma, é importante a gente entender como que se dá, como que funciona. A gente fala um pouquinho técnico e depois a gente vai para o espiritual para poder compreender. O que significa a palavra depressão? Depressão significa abatido, desanimado, cansado. É diferente de tristeza. E a depressão, ela pode ser momentânea, durar um certo período, ou ela pode se transformar em permanente, que a gente fala que é a depressão crônica. E eu escolhi alguns fatores que eu julgo muito inteligente quando a gente vai falar sobre depressão, e eu faço 3 perguntas. Primeiro, quando eu vou atender alguém com depressão, eu pergunto: já foi ao médico? Ah, já fui no médico. Está tomando medicação? Ah, estou tomando medicação. Ok. Resolveu? Resolveu. Ok. Identificou o problema. O problema era físico. Tinha alguma coisa fisicamente, que nós vamos falar um pouquinho, que estava desordenado e que o remédio colocou tudo no lugar. Legal. Está tomando remédio 5, 6, 7, 10 anos e não resolveu? Vamos passar para a alma. Aí eu pergunto para a alma: quando foi que se deu o início da depressão? Ah, se deu em 2005. O que aconteceu em 2005? Ah, eu passei por uma bancarrota, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi um filho, eu perdi um marido. E aí vai uma sucessão de perdas, perda de emprego, um monte de coisas que traz ali um abatimento na alma, que às vezes a pessoa aparentemente consegue vencer por um período, mas depois abate ela. Então, ok, identificamos a alma. E quando eu percebo que não é nenhuma coisa nem outra, aí eu parto para o lado do espírito, que é um lado que eu não vou entrar aqui, que é o lado da libertação, que eu pergunto se teve assassinatos, homicídios e abortos, derramamento de sangue geracional. Ok. Partindo do princípio da alma, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, o que a gente... São 3 fatores que somam, necessariamente não é único, mas eles somam num quadro de depressão. O que começa a acontecer? Então, pesquisas dizem que quem tem problema genético... Qual é o problema genético? Talvez o seu pai teve depressão, sua mãe... Vamos falar do primeiro grau parentesco. A tendência de você ter depressão é 2 vezes maior. Se identificar que a sua mãe teve depressão, seu pai, seu avô, avó, a tendência é você identificar 3 vezes maior. Mas não é só esse fator isolado. Ele vem acarretado das outras coisas que eu falei: perdas, lutos, frustrações, etc. Um outro fator que é muito forte são substâncias tóxicas, que não é só álcool e drogas. Não é só... o pessoal falando ali, depois a gente responde, tá bom? Para mim não me perder aqui, Magda. Não é só drogas e álcool, mas também determinados alimentos. Alimentos que inflamam. O que é alimento que inflama? Muito açúcar, muito carboidrato.
Então, às vezes, o quadro de depressão, ele desencadeia porque a pessoa consome muito açúcar, muito carboidrato, e ele centraliza a gordura em uma determinada parte do organismo, aonde vai fazer com que isso inflame. E quando inflama, envia toxina para o cérebro. Isso a gente está falando cientificamente. Um outro fator também que é muito importante são o caso de traumas da infância. Então, uma criança que foi negligenciada, abandonada, deixada de lado, sofreu abusos físicos, abusos sexuais, a tendência é dela desenvolver, a tendência que eu digo 70%, desenvolver quadros de depressão. E um outro fator também que é muito sério e que às vezes a gente não leva tão em conta, porque há-se uma resistência quando se identifica um fator de depressão, é procurar um psiquiatra, mas é ele que vai identificar essa causa aqui, alterações cerebrais diminuídas, que são aqueles neurotransmissores que dá prazer, que dá o senso de perigo, que dá o senso de prazer e de alegria. Quando tudo aquilo é afetado, é abalado, o que acontece? A tendência é aquilo diminuir e você perder a cor das coisas. A depressão nada mais é do que perder a cor das coisas. Então, aquilo que é bonito, que você gostava muito de fazer, por exemplo, eu gostava muito de ficar em casa, de cuidar da casa. Hoje eu não consigo sair da cama, eu saio da cama, vou pro sofá. Pode falar, pastora. Pastora, se eu resumir tudo isso, que a depressão é um problema mal resolvido na criança, no junior, no adolescente, no homem e da mulher, tá certo? Também, se ele for alma. Se ele for físico, se ele for físico, não. Porque pode ter uma deficiência de hormônio, um monte de coisa. Por isso é importante, né, fazer o exame. O exame ele vai dizer, não, tá baixa a dopamina, tá baixa a serotonina, tá baixo a noradrenalina, que é tudo fatores que ativam os neurônios. Então, por exemplo, se a minha dopamina, que a dopamina ela tem a ver com o senso de motivação, de alegria, de prazer, vamos fazer. Se ela diminuir, o que acontece? Vem o desânimo, vem o abatimento. A serotonina é aquele senso que faz assim, opa, isso aqui é perigoso. Isso aqui, eu tenho que parar aqui. Então, ele responde ali como um alerta. Se ele diminuir, eu não tenho fim para aquilo. Então, se não identifica no físico, é muito perigoso achar que é só alma, porque às vezes você vai tratar a alma, vai mandar psiquiatra, vai mandar pastor. Eu costumo dizer que depressão você cura de 3 formas. Pastor, psiquiatra e psicólogo. É Deus, em primeiro lugar, mas precisa ajustar as outras coisas. Então, biblicamente falando, a alma é o fator mais perigoso. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que Coraíta estava abatido. E nós estamos falando de um rapaz, né, o Coraíta, que ia na igreja, que a Bíblia vai dizer que ele seguia as procissões. O que significa isso? Enquanto ia todo mundo louvando, adorando, ele estava junto. E, de repente, algum fator acontece na vida dele que ele desanima, mas ele vai para a presença de Deus. E quando ele vai para a presença de Deus, ele começa a fazer alguns questionamentos. Eu costumo dizer que Jó também foi um homem que enfrentou uma pequena depressão, ou talvez até uma maior. Porque quando a gente vai estudar a história de Jó, a gente vai perceber que ele entra ali num questionamento com Deus muito sério, muito profundo. E ele começa ali a mostrar os fatores que estavam entristecendo ele. E Deus vem apontando para ele, Jó, onde é que você estava, Jó, quando eu fiz os mares? Onde é que você estava quando eu fiz as montanhas? Ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz o hipopótamo? Mostrando para Jó que o poder dele era maior para tudo aquilo. Então, a depressão, ela precisa ser identificada, quais são as áreas que está de maior desnível para poder atuar. E a gente atua como? Com a palavra de Deus. Então, a Bíblia vai dizer o quê? Por que está tão perturbada dentro de mim? É algo que tira todo o senso de alegria, de prazer, de amor, e começa na alteração de humor. Como é que eu identifico, pastora? Eu começo a alterar o humor, já levanto uma humorada. Não é uma questão que dura ali uns 10 segundos, 15 segundos. Porque eu, por exemplo, quando eu acordo, sem alguém me acordando,
Eu acordo azeda, vamos dizer assim. Mas dali 2 minutinhos eu já tô boa, já tô legal, já acordei, já entrei no lugar. Mas não, tem pessoas que passam ali horas e horas, e ela não consegue, ela não consegue centralizar naquele momento. O humor fica desequilibrado. É onde vai gerando muitos transtornos dentro de casa, a tendência a se isolar, problema com o marido, com os filhos, no trabalho, sempre quer estar sozinho. Isso tudo é fator da depressão. O abatimento, às vezes, ele é identificado. Pode falar, pastor. Só levantou. Na sua opinião, por exemplo, estou atendendo alguns casos profissionais aqui. A pessoa está normal, é um líder espiritual, está bem, está trabalhando, de repente ele entra nessa tristeza, nessa depressão. É uma estafa? A estafa pode causar? O estresse gerado por transtornos. E transtornos pode ser o pós-traumático que a gente fala, que geralmente vem lá da infância, até os 7 anos de vida. Tá? Então, ele vem até os 7 anos de vida e ele começa a gritar, independente do tempo. Se tiver alguma pergunta aí, a senhora fala. Independente do tempo, ele começa a gritar. Então, a pessoa, ela é motivada, ela é alegre, mas tem dias que ela tem aquele fator que abaixa. Para mim, pastora Flávia, não é só uma questão disso. Às vezes é um desequilíbrio hormonal. Hoje, nós consumimos muito pouca vitamina, muito pouca. Eu, por exemplo, eu fiz uns exames e eu entrei na vitamina D. E eu já senti uma pequena melhora. Eu tô assim, acho que na terceira semana, que é 1 por semana, eu já senti uma disposição mais elevada. Então, quer dizer o quê? É um fator que dá uma baixada. Então, é importante dar uma olhada. Outra coisa que é importante, não é todo mundo que consegue fazer esse exame, é um exame caro, mas quem tem convênio consegue, o nível de cortisol. Isso é um fator importantíssimo, porque é o nível do estresse. Então, se a gente está muito estressado, então ele vai gritar. E ele vai gritar onde? Lá nos transtornos da infância. Então, de repente, a pessoa está bem, ela altera totalmente e perde o controle. E ela não consegue mais. Mas a pessoa pode pedir? Ela pode pedir exame do médico? Pode pedir. Os médicos não pedem porque ele é um exame caro. Eu fui ver quando eu fiz o meu particular, ele é uma média de uns R$500 no particular. Mas quem tem o convênio faz, tá? Ele mede o nível de estresse. E por ali eles vão fazer o quê? Aí entram os neurotransmissores, então eles têm que dar uma coisinha para ativar a serotonina, aquelas outras coisas. Então, aí vai animando. Alimentação, por exemplo, a banana é o fator riquíssimo no prazer. Pelo menos 3 bananas por dia. Só que não é que você come hoje, amanhã você está curado. Você tem que comer todo dia. Todo dia 3 bananas por dia. Então, vai ajudar. Pastor, dá uma olhadinha aqui, não vai engordar, não? Ó, é a minha fruta favorita. Ó como eu tô magrinha. Olha, minha filha, nós troca. Nós deixa de comer o torresmo e come a banana. E não pode comer depois das 6, tá? 6 da noite não faz bem. Então, muitas vezes, ela é definida, né, como uma perda de humor. E é uma doença que tem destruído muita gente, muitas famílias. A gente vê que teve passagens bíblicas, né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque o pastor Sanders que vai ministrar sobre isso, mas independente da sua posição social, da sua categoria ministerial, todo mundo pode passar por uma depressão. Todo mundo. Ninguém. Eu passei por uma pós-luto do meu irmão, pós N situações. Eu já tive problemas muito maiores e eu não enfrentei a depressão como eu enfrentei pós-luto. E é uma coisa que eu achei que eu nunca fosse passar. Né? Eu sempre falava, né, pastor, eu sempre fui alto astral, mas o que acontece? A idade vai chegando, a gente vai abaixando algumas vitaminas e a tendência é desenvolver, não tem por onde, precisamos cuidar. Se a gente não cuida, aquilo vai. E aí o que acontece? Ele se transforma num fator perigoso. Qual é o fator perigoso? Aí entra o setor espiritual. Porque se a gente vai entrando num desânimo, num abatimento, num enfraquecimento, a tendência é esmurecer a fé. E nós não podemos cair nessa. Porque eu por exemplo, atendo muita gente, às vezes, com depressão, e eles começam a jogar tudo para Deus, vai se esfriando. A nossa fonte de cura é em Deus. A nossa fonte de libertação é em Deus. Pode falar, pastor. Pastor, então você concorda comigo que o cristão, seja ele quem for, seja qual for a sua fé, você precisa
fazer exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, procurar um médico, cuidar da alimentação, do descanso, do lazer, tirar umas férias, ver o que falta de vitamina em você, ter um bom conselheiro espiritual, alguém que você possa dizer assim, esse eu posso, esse ou essa, eu posso confiar que vai morrer com ele, mesmo se um dia ele ficar meu inimigo. Precisamos, né? Precisa, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados. Se a gente confessar uns aos outros. Não adianta você olhar para o espelho e confessar. Por quê? Porque você precisa receber o direcionamento do outro, que talvez você não está vendo, que é uma palavra de ânimo, de exortação, de conforto. Esse é o ministério de Jesus. Ao mesmo tempo que ele ensinava, ele confrontava, ele curava, ele restaurava. Então, quando a gente lida isso com o outro, que você chega... É só você olhar, acho que é Salmo 51, se eu não me engano, quando Davi peca com Batseba. A Bíblia diz que os ossos dele doíam. Doíam. A fibromialgia é uma consequência da depressão. Já é um fator. O que acontece? É mais elevado. Então, já é, a pessoa, ela dói os ossos, eu não sei se todo mundo sabe, mas nem a morfina dá jeito na dor no osso. É o tipo de coisa que não tem jeito. É o bálsamo de Jesus. Então, a gente precisa criar um ambiente de transformação daquilo que não está legal. Eu marquei algumas coisas aqui que eu acho prático para vencer a depressão. Prático, que é o que eu ensino todo mundo que eu atendo. Primeiro, a Bíblia diz assim, ó, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A primeira coisa é renovar a mente para tudo isso que a palavra está dizendo. Então, você está numa depressão. A última coisa que você pode sentar é assistir uma Cidade Alerta. A última coisa que você pode fazer na sua vida. Você está numa depressão, você não pode nunca sentar e assistir um filme romântico que o casal que se ama tanto morre no final. Você não, de maneira nenhuma, você tem que partir para coisas que vai te trazer alegria, boas notícias, louvores, encher a casa de louvores. O que a Bíblia diz? Tudo que é digno de louvor. Então, enche a sua casa de louvor, coloque ali a presença de Deus, ela vai invadir, ela vai possuindo e ela vai tirando aquele ambiente. Não, aonde habita o louvor, o ambiente é transformado. Aonde habita o louvor? Se não tiver... Às vezes eu acordo meio esquisita da cabeça, porque a gente... tô dormindo, mas tá em batalha. Às vezes eu acordo meio esquisita, a primeira coisa que eu faço. Eu gosto de sala de oração. Eu já coloco sala de oração lá no Soguedes aqui, que é 5 horas. O negócio vai... É na TV da frente, é na TV do fundo e no celular. E as crianças estão falando, mãe, tá nas 3 coisas aqui. Eu falei, deixa aí. Porque eu sei que eu não acordei bem aquele dia. Então, o louvor, por quê? Porque toda essa fraqueza nossa da mente, na alma, o inimigo ele tenta, ó, ficar lançando os dardos. Ele vai lançando os dardos. E tem uma hora que ele vai encontrar o caminho. Então, ele lança ali uma neurose, uma perseguição. Ó, estão falando de mim nesse momento. Ó, senti um negócio. Às vezes, irmão, não está acontecendo nada, mas o inimigo está plantando. Por quê? Ele viu que naquele momento as coisas estão dando choque. Ó, os neurônios estão chocando. E aí ele fica lançando. E aí é a isca de Satanás, é o que ele precisa. Ele observa. E como é que ele observa? Tem um meme muito engraçado na internet que fala assim, vamos confundir o inimigo, todo mundo levanta já rindo. Isso é a mais pura verdade. Porque o inimigo vai olhar para você rindo e vai estar tudo bem. Pode falar, pastor. Repete, filha. Repete o que você falou bem devagar para eles. Gente, vocês estão no Facebook, presta atenção nisso. Pastora, tem um mais devagarinho um pouquinho. De novo para mim. Tem um meme na internet, que roda aí no Instagram, que fala assim, vamos confundir o inimigo. Aí a pessoa levanta cedo assim, ó. Tá tudo ruim, tá tudo esquisito, ela tá lá. Como disse aquela mulher passando com o filho morto. E aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Eu garanto para vocês que ela estava numa depressão profunda, numa tristeza profunda, numa dor sem tamanho, mas ela carregando a criança morta, ela dava sorriso e está tudo bem. Por quê? Porque ela não podia receber nenhuma seta do diabo para poder vencer aquilo pela fé. E quando ela olha e fala, tá tudo bem,
Ainda que não esteja, porque o único que tem que conhecer o nosso interior é Deus. Agora, quando você mostra aquilo para fora, quem é que vê? O diabo. Então, você está com dor por dentro, você está triste, você está abatido, você está desanimado, mas por fora você está... Vamos até botar aquele negócio branco no dente. Aí, o que acontece? Pastor, então, uma pessoa, se ela acorda esquisita da cabeça, de como, às vezes, todos nós, de vez em quando, e ela começa a colocar um louvor, e começa a glorificar, e começa a orar em línguas, e começa a rir, já melhora bem. Não? O que veio por um caminho, por 7 ele vai fugir, porque ele não suporta o louvor. Que veio por um caminho, que amanheceu no pé da sua cama, Arabaxo Mas. Aquele que estava no pé da sua cama, ali só esperando, Arabaxê. Tem pessoas que às vezes passou na noite, tá a noite inteira com um guardião ali vigiando e só lançando, ó, estão falando de mim, ó, nesse momento, acorda já perturbado. Em nome do Senhor Jesus, coloque o louvor de adoração ao rei, você vai ver que, ó, por 7 caminhos, vai procurar, porque ele não encontra, então ele tem que fugir por 7 caminhos. Isso é maravilhoso. Quando a presença de Deus, gente. Estou gostando demais de você hoje, estou gostando demais. Agora vamos lá. Aí. Mais uma coisa legal aqui, ó. 1 Samuel, eu ia marcar a Bíblia, mas aí eu fui fazer o almoço, me perdi aqui. 1 Samuel, ainda bem que eu sou boa de Bíblia, 16, do 14 ao 23. Outra coisa importante. Vamos lá. O Espírito do Senhor, Jesus, é esse aqui mesmo. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Ó, presta atenção, isso aqui é fogo. Quando nós damos atenção para todo esse desequilíbrio e damos ênfase e alimentamos com aquela tristeza, nós temos que reagir. Nós não vamos pôr crote, mas nós vamos reagir. Nós vamos levantar e falar, não, isso aqui não é meu, o Espírito que habita em mim é vivo, é alegre, é persistente, é ousado, não é desanimado. O que acontece? A Bíblia diz que Saul não foi assim. Saul permitiu. Por quê? Primeiro que entrou um monte de coisa aqui na cabeça dele, né? Ele estava na necessidade de ser vangloriado, de aparecer, ele estava com tudo isso, ele queria aplausos, e aí ele foi se frustrando com tudo aquilo. O que aconteceu? O Espírito do Senhor se retirou dele. Quem foi que tomou conta ali? Nós somos um templo espiritual. E como templo espiritual, alguém quer habitar aqui. Então, o que acontece? O Espírito do Senhor se afastou, entrou um atormentador. Que a Bíblia aqui diz o quê? Que o louvor espantava ele. Por isso que eu estou dizendo. O instrumento, ele faz tanto... Eu falei que um dos desafios que eu quero é aprender a tocar um instrumento. Olha o que diz aqui, ó, no 14. Os oficiais de Saul, no 15, disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando, que o nosso soberano mande esses servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Porque os instrumentos musicais, eles têm dimensão no espírito. Então, não parece, mas quando você coloca, nem que seja só os instrumentos, tocando ali um Agnus Dei, não precisa nem ter a voz. Aquilo ele vai entrar na dimensão do espírito e confunde o inimigo. O inimigo, como o Satanás, ele era regente da adoração, é uma das coisas que atormenta ele, faz ele catar o caminho dele, os instrumentos musicais. Então, uma das coisas importantes, cante ou toque algum instrumento. Porque todas as vezes que a gente vai lidar com uma pessoa com depressão, a gente tem que incentivar ela a procurar algo para ela fazer para dar prazer. Então, eu busco já pela Bíblia, porque eu podia falar para ela, vai fazer um bordado, vai fazer um exercício, que é excelente exercício físico. Eu sou 0, mas é excelente para quem gosta. Mas uma coisa que ela pode fazer, ela vai juntar o útil prazer ao espiritual. Aprender um instrumento. Ainda que seja um violão de 2 cordas. Você está entrando da dimensão do espírito. Toque ou cante algum instrumento. A harmonia da beleza das músicas que Davi tocava levantava o espírito deprimido de Saul. Acordou estranho da cabeça? Esquisito? Põe lá.
põe som de teclado, põe som de violão, põe os instrumentos, põe instrumental de Agnus Dei, aquele que é Aleluia, que é um dos louvores mais bonitos, e deixa aquilo encher o ambiente. O espírito maligno que está te perseguindo ali, ó, catou o caminho dele, cata o rumo dele. Amém? Outra coisa maravilhosa. 1 Tessalonicenses 5,18. Ainda bem que eu sou boa de Bíblia, senão, olha. Cadê aqui? Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Dê graças todas as vezes que, aprendi isso, todas as vezes que você agradece, o Senhor vem ao teu encontro. Agradece, ele vem ao teu encontro. O que Jesus fazia? Ele dava graças no alimento. Quem é que chegava ali? O Pai. Pegar e dar graças. Quando você senta na frente do alimento, você dá graças. Você está dizendo o quê? Pode você chegar aqui. Agradeça. Ah, mas eu estou num momento tão deprimido. Agradeça. Agradeça porque isso também tem um ensinamento da gente saber que a gente pode até ficar abatido, mas não desanimado. Nós temos que se levantar em Deus. A gente pode até entristecer um pouquinho, mas rapidamente. Então, dê graças. Agradeça a Deus. Fica de olho na hora, hein, pastor? Que já estiver acabando. Olha, já deu meia hora. Outra coisa, como diz lá, eu espero... Vai estar tão bom. Salmos 42 de novo. O que fala lá, Salmos 42. Por que está abatida a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Então, muitas vezes a gente fica botando esperança no remédio, tarja preta, no terapeuta. Eu sou terapeuta, mas eu falo, não funciona. Não funciona. Não funciona só o remédio. A nossa primeira fonte tem que ser esperança em Deus. Espera em Deus e confia. Como a senhora mesmo disse segunda-feira para nós. Põe a sua esperança em Deus. Por quê? Porque de novo você vai louvar Ele, o seu Salvador. Você vai louvar de novo. Então, aquele louvor que você fala assim, nossa, como eu tenho saudade. O que o Coraíto, o salmista, ele fala? Ai, que saudade que eu tenho quando eu ia na procissão. Ai, que saudade que eu tenho. Então, a mente dele estava bombardeando ele das coisas do passado. A mente ficava bombardeando. Lembra quando você ia na procissão, como era bom? Agora você está aí abatido. Mas, de repente, ele mesmo introduz para dentro dele. Mas a minha esperança, mas eu ponho a minha esperança em Deus. Por quê? Porque eu ainda o louvarei. Ele está dizendo o quê? Eu vou me levantar dessa situação. Eu vou sair dessa situação. É um ato de decisão. Você quer receber cura? Decida ser curado. Eu digo, irmão, não existe... eu estou com um caso gravíssimo. E eu falei, hoje pela manhã Deus falou para mim assim, eu vou intervir nessa situação. Levante a igreja para clamar por isso. Eu fiz uma convocação, o pessoal falei, vamos comigo. E é algo ousado, irmão, só que eu não falo coisa da minha cabeça, eu falo se Deus realmente mandar. É algo muito ousado. E Deus falou para mim, eu vou intervir nessa situação. E aí eu mandei no grupo, eu vi que todo mundo já se levantou em adoração. Eu falei, vamos, porque Deus falou para mim que Ele vai intervir. Nós temos características de milagre. Nós somos provocadores de milagres. Então, o milagre vem quando você provoca ele. Então, provoque o seu milagre, Rabaxmas. Provoque. Eu sei que às vezes você vai começar a provocar, o inimigo também vai se levantar. Mas aí eu volto lá. Ponha sua esperança em Deus. Porque você ainda louvará, em nome de Jesus. Amém? E outra coisa, João 15. João 15. João 15, marquei aqui 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque às vezes é João mesmo. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Então, o que Jesus está querendo me ensinar a mim e a você? A alegria só por nós mesmos, ela não é completa. Mas quando a palavra de Deus entra dentro de nós, é uma alegria que vem do céu, que completa com a nossa. Quando você pede alegria, o espírito abatido se apruma. Então, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós não podemos esquecer
disse, irmãos, só a nossa alegria. Às vezes você fala assim, ai, que delícia, eu quero comprar esse carro. Aí você compra aquela expectativa, né, que você cria, eu sempre já passei por isso. Aí você cria aquela expectativa, aquela coisa toda, e é uma euforia, você não dorme, você vai lá, compra o carro, deu a primeira volta do carro, você faz assim, era só isso? Porque aquela é a alegria humana. Mas quando é a alegria do Senhor, que Ele que abasteceu, irmãos, é um negócio que não para de passar. Eu falo pela experiência que eu tenho na minha casa. Minha casa é uma casa simples. Simples, não tem nada de luxo. Mas eu sei que foi, e foi Deus que me deu nas condições que foi. De toda forma que foi. Então, eu tenho, todo dia eu abro meu olho e falo assim, ai, que alegria que eu tô. É uma alegria que não passa, já faz 5 anos que eu moro aqui. Não consegui nem trocar o piso da casa ainda. Mas é a mesma alegria que eu tenho desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Que eu entrei aqui, eu já estava com o contrato assinado, só para vocês terem uma ideia. Porque era o preço que eu podia pagar. Então, eu não pude nem escolher muito. Eu comecei do sonho, né, pastor? A gente começa lá do sonho, né? Então, eu fui ver casa de 500 mil, de 600 mil. Eu entrava, olhava, mas aí eu vinha para a minha realidade. A minha realidade é 220 mil. Eu consegui por 202. E eu entro, todo dia, quando a minha janela clareia, eu falo, obrigado por esse lar, Jesus. Porque foi Deus que me deu. Então, é uma alegria que não tem fim. Não tem fim. Às vezes tem um vazamento, uma coisa, aquilo, mas não tem fim. É essa alegria que nós temos que buscar todos os dias. Aqui completa com a nossa. Então, era o meu desejo ter uma casa. E o Senhor tinha o desejo de me dar uma casa. E eu sei que essa não é a única casa que eu vou ter. Porque quando Ele vê a alegria que eu estou nessa casa, Ele vai me dar uma que eu sonho. Que é uma com piscina, que é uma com banheira. Entendeu? Então, ou Ele pode me dar nessa casa todas as condições para me fazer tudo isso. Se você perguntar para mim, se eu ganhasse hoje um dinheiro bom, eu ia fazer nessa casa tudo que eu sonho. Porque eu sei que aqui foi Ele que me deu. Então, é tão gostoso, é uma coisa que a gente não sabe de onde que vem. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas é uma casa tão simples, não tem nem garagem. Mas ela completou a minha alegria. E quando ela completa, ela é perpétua. Não passa. Pode passar 1000 anos. Eu acho que eu não vou nem conseguir vender essa casa nunca. Porque uma alegria que eu sinto aqui. Eu tenho uma oliveira na frente da minha casa, que ela tem 4 anos. Ela já passou da minha casa. Ela é redundante, assim, a coisa mais linda. O rapaz que me vendeu, ele falou assim, pastor, o que aconteceu com a sua oliveira? Eu falei, ela ama esse lugar. Ela ama. E olha que meu marido já cortou ela tudo torta, ela está redundante de novo. É assim que a gente fica quando a presença de Deus está com a gente. A gente fica redundante. Pode vir, pode podar, pode vir, pode cortar, mas a gente rapidamente enche de folhas e frutos e folhas e fica lindo de novo. É isso que Deus faz. É só isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas nós vamos ficar aqui 5 dias, 5 horas. Então é melhor não parar por aqui. Ok, pastor. Alguém tem alguma pergunta para a pastora? Gente, eu passei pela depressão quando o papai faleceu. Acho que eu fiquei 15 anos de depressão. E aí, no meu encontro com o Senhor Jesus, dentro de um cemitério, a pastora Flávia conhece esse testemunho, eu estava começando no caminho do Senhor e eu saía lá do alto, acho que dava 1 hora a pé, e eu andando a pé e rápido, tá? Isso é rápido. E até que uma voz falou no túmulo. Não tinha ninguém lá, gente, tenho certeza disso. Não estou mentindo. E ele disse assim, a partir de hoje, eu sou seu pai. Acabou. Nunca mais, pastora, voltei no cemitério. Nunca mais, pastora, visitei o túmulo de papai. Eu sei disso. Eu entendi a vontade de Deus naquele momento. Eu aceitei a vontade de Deus naquele momento. E eu entendi que ele, a partir daquele momento, ele era pai na minha vida, nos céus e na terra. Que ele ia cuidar de mim, gente. Ele cuida de mim. Naquele momento, gente, eu comecei a tirar as coisas de papai. Eu comecei a limpar o meu quarto. Eu comecei a colocar Deus e a sua palavra, porque até espíritos maus apareciam para mim na forma de papai. Então, é um perigo. Um dia eu falo mais sobre isso, porque hoje não. Mas eu saí da depressão, eu fui curada, e eu posso dizer hoje
hoje, para mim e para você, testemunhando essa belíssima palavra hoje. Tivemos uma ontem, outra hoje, amanhã já estou até imaginando. Você tem um pai, você tem um Deus que é pai. Você tem um pai que é Deus. Se entrega a ele, confia nele, fala com ele, anda com ele. E se Deus está com você, tem anjos aí também. Meu Deus, Todo-Poderoso. Pastora, nós vamos orar, porque você sabe que se eu pudesse hoje, eu ficaria te ouvindo. Eu gosto desse assunto, eu gosto bastante. Eu já li alguns 10 livros só sobre depressão. Porque quando começou a aparecer muito, eu me deparei com uma situação. E agora, José, como é que eu vou fazer? Aí eu fui estudar. Mas o melhor livro que eu já li é do pastor Coach, do Jocum, Raízes da Depressão. Eu aconselho para qualquer pessoa que tem depressão a ler ele. Um livro, sim, maravilhoso. Maravilhoso. Bíblico. Livro bíblico. E talvez alguém pergunte aí, pastor, de vez em quando a depressão quer bater de volta? Sim. Sim. O que a senhora faz? Eu mostro para ela o tamanho do meu Deus, o tamanho da palavra, o que Deus é maior que os meus problemas. Eu mostro o tamanho do meu Deus, a força, a unção, o poder, e vai indo embora, gente. E eu já tenho entendimento que da mesma força que a dor vem, ela vai embora. Que Deus é maior. Isso é tão interessante que, por exemplo, hoje, como eu já sei trabalhar bem a minha alma, o inimigo já não consegue afligir tanto, mas às vezes ele me pega no físico. Então, assim, eu saio de uma enfermidade, entro em outra, saio de uma enfermidade alérgico, gripe, dengue. Aí, quando foi essa semana, acho que foi na segunda-feira, que eu já amanheci ruim. Falei, não acredito, tô ruim de novo. Ah, não. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, Senhor, eu tenho aqui as ceias que eu comprei, e eu separei 7 dias para tomar em jejum só o cálice do suco de uva. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor troque a minha imunidade. A minha imunidade está deficiente. Troca ela para mim. Porque eu eu tô vendo que o inimigo tá tentando me pegar porque me desanima. Aí você desanima, às vezes tá empolgado para fazer um monte de coisa, aí você fica doente, dá uma febre, você desanima, você abate ali. Eu me coloquei em oração, eu falei, Senhor, troca minha imunidade, põe uma nova para mim de criança, porque eu tenho uma jornada para fazer aí, eu quero ter pé. O Senhor me curou da coluna para andar, agora todo dia eu tenho uma gripe, todo dia. Falei, não, coisa do diabo. Comecei a repreender, e sala de adoração aqui, enchendo, meu quarto é meu lugar favorito. Então, assim, no nosso Deus, a gente não pode aceitar. Tem que tomar uma atitude de fé. Falar, não aceito. O sangue não tá bom? Jesus troca meu sangue. A Bíblia diz que tira o coração de pedra e põe de carne. O que é trocar uma imunidade? O que é trocar um sangue? Não é nada. Para Deus não é nada. Fazer tudo novo. Aí, olha que coisa. Olha, gente, olha aí. Olha o testemunho, gente. Tá? Com um cálice de seio. E é verdade, isso acontece. A Cícera Nascimento está dizendo, pastora, o único pai que conheci foi só o meu pai eterno. E ele tem cuidado de mim de todas as formas. Amada, louve a Deus pelo pai que Deus usou nessa terra, que te pôs no mundo, já fez uma grande obra, e que Deus cuida de você, e ele cuida, e ele cuida, e ele cuida, tá? E olha, e ela está dizendo que recebe tudo como ensinamento. Isso é muito importante. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Não tem como falar o nome de vocês, é muita gente. Já passou um monte aí que ela estava ministrando. A gente não pode interromper. Sim, Deus abençoe grandemente. Pastora, ela vai orar por nós agora, e ela vai orar por pessoas que vão assistir mais tarde com depressão. Porque quem já passou ela já passou pelo vale da depressão. Quando eu conheci a pastora Flávia, ela estava em depressão. Foi. Eu tinha perdido 3 crianças, lembra, pastora? 3 abortos consecutivos. Foi. Mandou me... E ela estava, gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na cama, eu era super alegre. Eu estava na cama, só chorava. Tinha perdido 3 gestação. A pastora Dani foi lá me chamar, falou que a senhora queria me ver. Naquele dia eu fiquei curada. Naquele dia. Entendeu? E eu percebi do que ela precisava, além disso tudo, e Deus supriu. Foi. E eu não sei, vocês, foi uma das curas mais bonitas que eu vi.
O único defeito é que ela ficou muito apegada a mim, viu, gente? É Ela porque, se na apegou verdade, nem a senhora me chiclete. curou em maternidade. E aí a gente, né, teve uma aliança muito forte nesse lado de mãe mesmo, de mãe. E ela é uma das filhas que eu mais brigo, mais enfrento e mais gosto. Ela é muito grudada a mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É algo de alma mesmo, de mistério. É Jonathan e Davi. Então, É Jonathan e Davi. hã? É Jonathan e Davi. A senhora é Jonathan, eu sou Davi. Não, a senhora é A Davi, pastora, eu sou Jonathan. O Jonathan era mais novo, né? a pastora Wanda Guarnieri está dizendo, saudades, pastora, saudades, minha amada. Quando eu estiver em Jacareí, vá me ver. E Deus abençoe grandemente vocês. Vocês são todos lindos. A Kelly de São Paulo pediu oração, nós vamos orar, viu, Kelly? Vou orar por você, viu? Ela é uma seguidora assídua. Vamos orar por você. Que lindo. Aí, ó, você guardou isso, eu não perdi, tá? Tá bom, hein? A Aninha Siqueira. Gente, vocês que estão no Facebook, pastora, por que eu não posso ver? As perguntas são sempre essas. Por que eu não posso ver o pregador que está no Instagram? Filha amada, porque dá microfonia, dá delay, dá tudo que é ruim. Então, se vocês puderem, pede para alguém escrever vocês, né? PRA Solangia. Entra lá, porque Solangia só tem eu, tá, gente? Solangia. Então, mas fala Solangia? Não, Solangia. Mas se escreve Solangia. Se inscreva lá no Instagram, por favor. Me segue lá, por favor. Sabe por causa do quê? Porque vocês verão todos os pregadores a partir de agora. E lembrando que domingo 7h25 da noite, 19h25, eu entro ao vivo. Se algum outro pastor quiser passar para a igreja, eu vou estar falando sobre 7 passos para a prosperidade. Vai entrar pelo Instagram? Só vai entrar no Insta. Eu vou entrar pelos dois. Pelos dois, por causa do meu povo do Facebook, eu não consigo deixar. Olha, povo do Facebook, nós temos que ir para o Instagram, porque já vai cair esse negócio aí, já está com briga na justiça. Nós vai perder os amigos. Então é melhor nós abrir o Instagram. Eu tenho 3. Vai abrir. Caia um, tem outro. Gente, vai abrindo no Instagram, por favor, porque também realmente está aquele lado lá, né? De justiça. Pode cair em qualquer momento. Supremo Tribunal. Vai acontecer igual o YouTube. A Larissa e Reis. Ó, bastante gente hoje. Bom ver vocês, pessoal. Muito bom, Paulo. Olha, a Jurema Ô, Jurema, saudade de você. A Jurema foi minha amiga, minha irmã em Cristo de mocidade, quando eu me converti. A Jurema, a pastora Rose está dizendo assim, ó, envia essa mensagem para alguém que tem problema de depressão. Gente, o segredo é compartilhar. Compartilhar aqui é pregar o evangelho. Bora! Vamos orar para não ficar longo, né? Pastora, você sabe que se eu pudesse, eu ficava aqui. A Lari Reis entrou, a Magda esteticista, estou no trânsito ouvindo. Seguidora assídua, Magda. A Magda, olha, se a senhora morasse aqui, nós ia lá tomar coisa com a Magda. Ela faz as nossas barrigas diminuir. Uma delícia. Nós vamos lá. A Magda é maravilhosa. Ó, a melhor esteticista, ela é de São José. Mas é a melhor que eu já vi. Super carinhosa. Olha aí, Magda. Nós vamos lá, viu, Magda? Eu vou te conhecer. Estou falando que eu vou mesmo. Tiago, 0506. Ô, Tiago, você me deixou por muito tempo. Você voltou, né? Pastor Tiago, Deus abençoe. Um abraço. Gente, pode passar a pastora Solange na sua igreja domingo pelo telão. Pode conversar com o seu pastor. Eu vou estar pelo Facebook, vou estar pelo Instagram, falando sobre 7 passos para a prosperidade. Você vai ver que simplicidade, mas por que você vai trazer isso? Porque é uma verdade na minha vida, tá bom? Só por isso. Acho que essa é a palavra que a senhora pregou uma vez lá em Paulínia, não foi? É essa? Não lembro. A senhora pregou essa palavra. Quantos milagres teve? 7 passos. Se for a mesma, ó, tem 11 anos. Pastora, milagres. Eu não tenho mais nem caderno de estudo, porque aqui no litoral, gente,
a maresia, acabou tudo. Então, vamos ver se ela vai dizer se é. Domingo, 19h25 da noite. Pastora, vamos orar agora? Vamos. Ore por nós. Pastora, está todo mundo maravilhado. Esse é um tema que dá para vir muitas vezes. Deus abençoe, pastor Tiago. Um abraço. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, vá de encontro nesse momento com cada coração. A tua palavra diz que o coraíta, ele questiona, por que está abatido a minha alma? Senhor, tem dias que acordamos meio desequilibrados. Parece que a nossa alma sai, dá uma andada no meio da tristeza, volta e quer alojar em nosso corpo. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que a tua palavra diz que vela por nós. Enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Significa que o Senhor está guerreando dia e noite em meu favor, em favor de cada um que nos ouve. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero interceder por cada pessoa que é vítima, Senhor Deus, da depressão. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela até espiritual. Senhor, eu quero pedir que nesse momento o Senhor venha de encontro, tocando a mente, a alma, o coração. O Senhor é Deus que pode ativar esses neurônios, esses neurotransmissores. O Senhor é Deus que quebra toda maldição, que traz peso, que traz condenação. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Levanta a tua mão nessa hora e começa a quebrar cadeias da depressão. Na vida desse homem, dessa mulher que sofre desde a infância, a negligência, os traumas, os abusos. Senhor, repreende agora, eu peço perdão pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, que talvez deixou uma herança de depressão, Senhor, geneticamente falando, espiritualmente falando. Senhor, a gente quebra essa aliança agora, em nome de Jesus. Nós queremos anular toda a força do inferno que ainda emana contra o povo de Deus. Jesus, repreenda os inimigos de Deus. Jesus, repreenda os inimigos que tocam na mente, que perturba com neuroses, psicoses, maus pensamentos. Jesus, repreenda agora. Vai soltando a vida desse homem, dessa mulher. Esse espírito de morte que rodeia, que traz pensamentos de suicídio. Jesus, repreenda agora. Sai do pé da cama desse homem, dessa mulher. Corre. Corre agora dessa casa. Corre agora desse quarto. Corre agora. Você que está escondido atrás dessas coisas de morto. Jesus, te repreenda agora. Corra daí agora, teu espírito infernal. E solta e liberta todos os atormentadores. Jesus, repreenda neste momento. E te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém, 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 amém. Deus abençoe você. Continue com a gente. Marisa Serafim, um grande beijo. Pastor Tiago, Magda, esteticista. Deus abençoe, pastora Rose, Jurema, todos vocês. Amanhã às 12 horas. Presta atenção, gente. Esqueci até de falar. Baixa um pouquinho, Pia. Amanhã, 12 horas, vamos estar falando os perigos de hoje para os nossos filhos. Em filmes, desenhos animados, internet, jogos. Vamos estar falando amanhã, gente, às 12 horas. Com o Rochelle Noronha, de Canoas, Rio Grande do Sul. Beijo, Rochelle. Se ele puder estar, porque ele tem compromisso. Pastor Júlio Oliveira, Karen Oliveira. Amanhã, 12 horas, ao vivo, na mesa do rei. Os perigos, que parece bonito, mas é perigoso para os nossos filhos. Estamos falando sobre filhos. Um grande beijo. Até amanhã, gente. Até amanhã, Billy. Deus abençoe grandemente. Até amanhã, 12 horas ao vivo. Vem com a gente, orando, curtindo, compartilhando.
e se tornando patrocinador desse santo ministério. Um grande beijo. Compartilha aí, pessoal, pelo menos com mais 7 pessoas. É só você clicar nessa setinha aí, você já manda direto pro seu store. Deus abençoe você. Isso. Compartilhe. Beijos. Beijos. Pastor, beijo, gratidão. Está todo mundo maravilhado. Glória a Deus. Palavra de Deus é a benção.